O grito resolve? Gritar com a criança soluciona mesmo? Bem, hoje nós vamos conversar sobre o grito. Eu sou a Carolina Sales, psicóloga, colaboradora aqui do Grandes Pequeninos, e hoje falando justamente naquilo que não vem com um manual de instrução, que é educação, vamos dar a dica sobre o grito. Sabe que é muito comum os adultos lançarem mão dessa estratégia para se comunicar com as crianças. Por que normalmente isso acontece? É comum que a criança não esteja dando atenção ou que ela está fazendo algo que contrarie o adulto. E aí, nesse momento, o adulto vai falando de um jeito, falando, e daqui a pouco, quando o adulto vê, ele gritou com a criança. E sabe que se a gente for pensar em como que a comunicação acontece, como que a comunicação é recebida pelo outro, nós vamos identificar que 7% da comunicação tem a ver com o conteúdo. Os outros 93% ele diz respeito à forma como a gente se comunica. E aí inclui o tom de voz, a expressão facial, a expressão física. Então imagina só isso no grito. Você tá lá dizendo para a criança: vem tomar banho, vai fazer tarefa. E enquanto você está fazendo isso, deste jeito, ou até muito mais do que eu falei aqui, com muito mais intensidade às vezes, porque, claro, às vezes a gente vai testando a nossa própria paciência até que a gente chega num limite e a gente estoura e dá um grito com a criança. E o que acontece é que nesse momento a gente está comunicando muito mais um chamar a atenção, um susto, do que efetivamente estimulando o comprometimento da criança com aquilo que você quer que ela desenvolva. Por exemplo, é bastante provável que você deseje que ela tome banho, que ela escove os dentes, que ela coma. Quando você faz isso associado ao grito, o que fica registrado é esse tom de voz mais elevado, essa expressão, às vezes até com um pouquinho de agressividade. E a criança, ela muito mais se assusta do que aprende. Então, o grito, ele serve para chamar a atenção, mas ele serve pouco para educar, para de fato estimular o comprometimento, o compromisso. Então, se você puder usar outras formas, por exemplo, chegar até a criança, se aproximar dela, tocá-la, porque tem uma situação bem específica que as crianças não escutam os adultos. Quando elas estão assistindo televisão ou jogando um joguinho, e hoje a gente tem muito isso, né, com o celular, com o tablet, enfim, a criança fica ali muito entretida e é quase que num estado hipnótico, e ela, aliás, quase não, é num estado hipnótico mesmo que ela está ali e ela deixa de ouvir a sua voz. E é claro que ela não faz isso por mal, mas é que ela está com a atenção focada e concentrada numa outra atividade. E aí o seu grito nesse instante vai vir como algo que tira essa criança do estado hipnótico, ou seja, dá um susto. E aí ela volta a te ouvir, certamente, porque esse também é um dos seus objetivos. No entanto, isso pouco conduz a criança para ficar comprometida. Vale muito mais a pena, nesse momento em que ela está ali nesse estado hipnótico, você se aproximar dela, tocá-la, chamá-la pelo nome e então fazer um convite, e aí talvez até com uma ênfase, olhando nos olhos e dizendo: agora é hora de tomar banho. Nós vamos tomar banho agora. Eu estou chamando você para almoçar. A comida está na mesa, nós vamos almoçar. Então você para a criança e emite ali a informação, olhando nos olhos, né? E se for o caso, até tocando mesmo essa criança. Isso vai educar muito mais do que o grito. O grito ele vai assustar, mas ele é pouco efetivo. Aliás, eu costumo dizer sempre o seguinte: qual é o seu objetivo? Se o seu objetivo é chamar a atenção da criança e que ela saia daquele estado, ok, talvez o grito seja eficaz. Só que ele não é duradouro. Sabe por quê, gente? Só vai funcionar quando você gritar, entende? Enquanto que se você estimular essa criança a te ouvir de outras maneiras, a probabilidade é de que quando você novamente
solicitar a ela e der a ela o comando de do banho, da comida, da atividade escolar, enfim, ela já esteja mais disponível. Por quê, gente? Por um motivo muito simples. Você não costuma chamá-la assustando, você costuma chamá-la respeitando-a, porque você se aproxima dela e isso vai estimular que a criança também te respeite. Então, é um outro estilo de comunicação que seguramente você pode usar com a criança e ele pode a longo prazo ser mais eficaz, porque o grito ele só funciona na hora do grito. Ela não vai se comprometer, você não vai desenvolver o compromisso da criança com as atividades que você deseja que ela faça no grito. Então, e quando eu digo aqui, depende do seu objetivo, que é exatamente esse. Se o seu objetivo é só chamar atenção e para aquele momento, ok, o grito pode ser muito eficaz. Agora, se o seu objetivo é educá-la, é estimulá-la a se comprometer com as atividades que são dela, talvez possa ser interessante usar um método em que a criança se sinta mais respeitada, como, por exemplo, se aproximar dela. Ok? Bom, fica então aqui essa nossa dica de hoje. E se você gostou, escreve aqui pra gente. Também pode escrever outros temas com os quais aqui a gente pode desenvolver algum assunto bem bacana para te ajudar aí no dia a dia, te ajudar a cuidar dos seus grandes pequeninos. E, enfim, se você também quiser compartilhar e deixar aqui o seu like, nós vamos ficar muito felizes de ter você aqui sempre por perto. Um beijo grande, muito obrigada. Nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!